já começar. Boa tarde a todos e a todas. Queria, então, hoje, novamente, dar sequência à série de webinars que a gente vem realizando. Hoje, o tema é como destravar a economia do Brasil, né? É um tema que começou exatamente com um webinar que a gente fez com o professor Krieger, né? E nesse webinar ele colocou de uma forma muito clara, né, uma situação muito importante para que a gente possa realmente fazer com que a inovação, a ciência, a tecnologia, né, ela possa ter um ressurgimento no Brasil, em particular com a presença forte das indústrias, das empresas, né? E acho que, devido a isso, a gente acabou organizando agora, né, isso inclusive foi uma sugestão do próprio Krieger, ele falou, olha, era bom ter alguém de economia, alguém da empresa, então aqui a gente tem as pessoas certas, né, que é o Roriz, né, o professor Roca, e então a gente então está ao vivo no YouTube, as pessoas que estiverem lá, nós aqui nos organizamos da seguinte maneira, a ideia é dar 10 minutos para cada um dos 3 palestrantes, né, e depois, a meia hora final, a gente vai partir para discussões, para confronto de ideias entre as 3 pessoas, e também, se tiver perguntas lá, que a gente vai estar observando e, eventualmente, trazer. Então, a ideia é que a gente comece primeiro com o professor Krieger, né? Ele vai, na verdade, vindo da academia, fazer algumas provocações para que depois, na sequência, o professor Roriz e depois o Roca também, eles possam complementar. E aí, na meia hora final, a gente dá sequência com as discussões. Então, eu passo a palavra diretamente para o professor Krieger, para ele dar início, então. Por favor, professor Krieger. Bom, Hélio, novamente, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E a ideia, então, eu acho que eu preciso da sua autorização para entrar com a minha tá ok. apresentação. Isso. Vocês estão vendo? Agora sim. Tá, perfeito. Então, dentro do título dessa nossa discussão, o ponto que eu queria colocar é a necessidade do investimento privado em pesquisa e em desenvolvimento. E a questão toda, que eu vou procurar nesses 10 minutos discutir, é a importância disso e, evidentemente, que isso é um desafio. Eu aqui só coloco como exemplo que esse não é um problema novo, existem instrumentos para que isso seja feito, tanto do ponto de vista dos investimentos indiretos que dão suporte à pesquisa e desenvolvimento para a universidade e os laboratórios públicos, embora o grande motor do pesquisa e desenvolvimento seja as empresas, sejam as empresas, os laboratórios das empresas, mas existe aqui um intercâmbio muito grande entre essas duas áreas. E mais ainda, a tese que eu vou procurar dizer é que nós, pesquisadores, sempre estivemos muito preocupados no financiamento dessa parte. E eu gostaria de sugerir que nós devemos estar preocupados com esse lado, porque, na realidade, é essa demanda aqui que vai fazer com que nós, de certa maneira, tenhamos a nossa existência preservada e, evidentemente, financiada. Não é? Então, o Brasil é um país de renda média, com significativas desigualdades, isso é fundamental, porque essa conversa que nós vamos ter aqui, ela depende desses fatores, e ela dificilmente seria a mesma num outro local. E eu gostaria de colocar 3 pontos que eu vou ilustrar para vocês. Primeiro, é que nosso investimento do país, o investimento global em pesquisa e desenvolvimento, é baixo. O investimento público pode aumentar, mas eu vou tentar convencê-los que ele pode aumentar pouco, não é muito, não. A diferença, e a que pode aumentar bastante, é o investimento privado, que precisa aumentar significativamente. Então, eu acho que esse é o grande problema que hoje nós temos pela frente. Então, quando a gente verifica o gasto global em pesquisa e desenvolvimento, o que a gente vê é que hoje são cerca de 2 trilhões de dólares. E ele basicamente tem 50% dividido entre os Estados Unidos e a China, mas tem 3 grandes blocos. Então, você tem aqui na América do Norte, que são 587 bilhões, quase tudo isso é Estados Unidos. Depois você tem a Europa com mais 20%, e a Ásia e o Sudeste Asiático
com mais 39%. E depois tem 5 a 10% que está aí distribuídos. Aqui na América do Sul, América Latina, América do Sul, nós temos cerca de 2,4%, 51 bilhões, lembrando que o Brasil são quase 41 bilhões de dólares. Então, esse é mais ou menos o cenário global que a gente tem. Se a gente começar a olhar em termos de intensidade dos países, ou seja, em proporção do PIB, aí a gente já vê algumas coisas interessantes. É bem conhecido o caso de Israel e da Coreia do Sul, que investem próximo a 5% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, e eu gostaria de chamar a atenção para a Coreia do Sul, porque ela hoje já está próxima de 10%, ou 5% do gasto global. Ela está, só a Coreia sozinha está próxima a 91 bilhões de dólares. Então, não só ela investe muito, mas ela já representa uma quantidade de recursos bastante importante. Depois você tem os países, tanto europeus como Japão, que estão na zona aqui dos 3%, os Estados Unidos com 2,8%, a média da OECD é um pouco menos, 2,6%, 2,3%, e a China, que não chegou ainda nesse valor, mas vem subindo numa proporção muito rápida e rapidamente ela já deve se igualar em termos de recursos ao que os Estados Unidos investe, que os Estados Unidos têm cerca de 570 bilhões de dólares e a China já está com 480 bilhões, e alguns dias, enquanto os nossos gestores estavam procurando Pokémon no Ibirapuera, a China estava anunciando que tinha aumentado 12% o gasto em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é para dar uma ideia global de como está sendo. Agora, é interessante ver como é que isso acontece dentro de um país. Nós temos aqui o exemplo dos Estados Unidos. Do lado direito desse gráfico, nós temos origem dos recursos. Então, aqui estão os 560 bilhões que os Estados Unidos gastam, e o que a gente vê é que quase 80% disso é dinheiro privado e não público. O dinheiro público é cerca de 20% desses recursos, não é? Quer dizer, e já chegou a 30% logo depois da crise dos anos 2007, mas agora ele está de novo a cerca de 20%. E quando você olha quem faz a pesquisa e desenvolvimento, novamente, aqui é o global e aqui é a empresa, que faz quase 80% disso. Então, essa é a visão. Quer dizer, no mundo desenvolvido, quem faz pesquisa e desenvolvimento é a empresa. Quando você olha o esforço aqui, a academia, as universidades representam cerca de 13% e os institutos de pesquisa um pouco menos. Em conjunto, eles nem chegam próximo a 20%. Então, acho que essa é uma questão importante da gente ter em mente. Aqui é só para mostrar que os Estados Unidos cruzou, ele teve, evidentemente, quando mandou o homem à Lua, quase 70% do recurso do investimento em pesquisa e desenvolvimento era público, não é? Aqui você tinha cerca de 30% privado. No final da década de 70, essas linhas se cruzaram e, desde então, o recurso privado é o preponderante, próximo a 80%. Não é? Durante a crise, os Estados Unidos, o investimento público chegou a 30%, mas ele já está de novo em cerca de 20%. Então, isso mostra mais ou menos o que ocorre nos países desenvolvidos. E aí a gente vai olhar qual é o comportamento do Brasil. Então, o Brasil, 9ª, 10ª economia mundial, mas um país de renda média, investindo cerca de 1,2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é pouco, não é? Em valores relativos. Lembra que nós temos países já gastando cerca de 5% do PIB e economias maduras gastando entre 2% e 3% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Agora, o maior problema que nós temos é que o investimento público aqui ainda é o preponderante. 55% lá nos anos 2000, mas mais recentemente, com a crise que está acontecendo, essa parcela ainda é maior, chegando a 60%, 70% do PIB. Então, isso é insustentável nesses modelos. Então, investe-se pouco e a quantidade de recurso público é alta. É por isso que, por exemplo, nós acadêmicos sempre queremos que aumente o investimento público. Provavelmente 0,7%, 0,8% de investimento público, nós estamos chegando no máximo. Quer dizer, essa é a questão. Pode aumentar ainda o investimento público? Pode, mas não é muito. Quer dizer, os outros países mostram que essa diferença para ir para 5%, para ir para 3%, quem faz isso é a empresa, é o setor privado
que faz esse investimento. Então, para finalizar, entre o G20, nós temos que são 5 países onde o investimento público é maior do que o investimento privado. Brasil, Rússia, Índia, Argentina e Indonésia. Então, a gente vê que nós não estamos em boa companhia. Quer dizer, esse modelo precisa mudar. Quer dizer, a China, tida como um país até outro dia comunista e etc., investimento, mais de 80% do investimento é privado em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o motor que está fazendo as coisas andarem, não só na China, mas em grande parte dos países que estão na fronteira da pesquisa e desenvolvimento. Bom, o número de pesquisadores é baixo no país, e eu quero mostrar para vocês também que eles estão trabalhando no local errado. Então, se nós pegarmos um recorte de 2001 a 2011, o Brasil foi de 1 a 1,4 pesquisadores por 1.000 trabalhadores. Isso é muito baixo. Por exemplo, nesse mesmo tempo, a Coreia foi de 6,3 para quase 12. Quer dizer, nós estamos com uma parcela muito pequena, e os outros países ditos desenvolvidos estão numa média aí de 7 a 8 pesquisadores por 1.000 da força de trabalho. Mas além do número ser baixo, tem essa outra distorção. Onde é que eles estão trabalhando? Então, o grosso dos pesquisadores brasileiros estão na academia, nas universidades, quase 70%. E menos de 30%, 25% nesse recorte, estão nas empresas. Quando a gente olha para a Coreia, praticamente 14% estão nas universidades e próximo a 80% estão nas empresas. A mesma coisa, olhando nos Estados Unidos, 70%, 30% e assim por diante. Então, nós temos poucos e eles estão no local errado. Finalmente, eu gostaria de trazer mais um ponto que eu acho importante. Então, o país tem, além de ser uma economia de tamanho médio, o país tem ela mais fechada entre os países do G20 e tem uma participação pífia no comércio internacional. Esse, eu diria que é o nosso maior problema. Então, se nós pegarmos aqui no G20, pegarmos 4 indicadores de abertura da economia, então, a liberalização de comércio, políticas de comércio, o quão aberto é para investimento externo e a infraestrutura de comércio, nós vamos ver que nós temos o honroso 20º lugar. Quer dizer, então, por todos esses indicadores, quer dizer, você pode pegar o seu favorito, nós estamos no honroso último lugar no G20. E, evidentemente, que a pior coisa se reflete, embora nós sejamos a 10ª economia mundial, somente 20% do nosso PIB ele advém das relações de comércio exterior. O que isso deveria ser próximo a 70%, 80%, como a Coreia do Sul, não é? É o número que se espera. Então, isso mostra a existência de um mercado internacional insignificante. O Brasil participa com algo em torno de 1% do comércio exterior mundial, embora sejamos a 19ª ou 10ª economia. Então, esses são os pontos que eu gostaria de trazer para a discussão, não é? E que eu acho que o nosso desafio, isso não é simples, e evidentemente que existem fórmulas sofisticadas de começar a estimular com que a empresa não só tenha capital, mas que o próprio investimento público, parte dele, seja utilizado na forma de incentivos fiscais grandes, formas de aquisição de bens que são direcionados à pesquisa e desenvolvimento, e que só assim, é a tese que eu gostaria de defender, é que nós vamos ter uma universidade forte, porque tem um efeito que é de spillover, quer dizer, que nós vamos nos beneficiar desse processo. Não é? Então, eu acho que o desafio para nós é a construção de uma agenda para que a gente consiga aumentar o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento, para que você tenha esses efeitos benéficos, não só na demanda para melhorar a nossa educação básica, que é patética também, e a atração de profissionais especializados para laboratórios de empresa. Hoje, 70%, 80% dos profissionais, as pessoas que têm doutorado, etc., estão dentro das universidades. E nós temos que colocar essas pessoas no setor produtivo. Acho que essas, então, eram algumas das considerações para que a gente possa continuar discutindo. Eu passei 2 minutos do meu tempo, mas eu acho que Hélio vai me desculpar um pouco, não é por isso. Beleza. Deixa eu sair da minha tela.
Beleza. Eu acho que, com certeza, o Krieger, você fez uma exposição assim muito feliz assim do quadro e de onde ele precisa ir. Então, eu queria agora, na sequência, passar então a palavra para o Roriz, né, para que ele, então, a partir dessa provocação feita pelo Krieger, o porquê que a gente não consegue esse quadro desastroso que a gente tem, né, com relação a investimento de empresas em pesquisa e desenvolvimento. Como é que você vê isso, Krieger? Bom, boa tarde a todos, né? Um abraço, Hélio, Krieger, Roca e a todos que estão nos assistindo. Tá? Bom, a provocação do professor Krieger, ela é um desafio que nós temos já há algum tempo. Já há um bom tempo que nós falamos que o investimento público é maior do que o investimento privado, ao contrário do que acontece na maioria dos países em que a gente compete. Agora, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ele não nasce por acaso, ele nasce a partir do momento que você tenha uma empresa competitiva e muito dessa competitividade ela consegue ter um custo de produção razoável, ela tendo uma demanda, uma perspectiva de demanda, pelo menos a médio e longo prazo, e também uma possibilidade de competir no mercado internacional. Aqui no Brasil nós temos um grupo chamado Coalizão, que são 14 dos maiores setores industriais, e fizemos um trabalho junto com a CEPEC, no Ministério da Economia. O custo para se produzir no Brasil anual é 1,5 trilhão maior do que a média de se produzir nos países da OCDE. Tá? Então, você tem um custo de produção muito alto por vários fatores, você tem uma carga tributária elevada, embora as taxas de juros tenham caído, você tem um custo de capital, uma dificuldade de acesso ao capital aqui muito grande, e que faz com que a produção no Brasil, muitas vezes, ela se resume a produtos primários. O Brasil tem aumentado muito a sua participação no comércio internacional em produtos primários, em minérios, né, recursos naturais, né, o petróleo, por exemplo, estamos exportando 600 mil barris dia, exportamos muito minério e muitos grãos. A gente não agrega valor aqui no Brasil, e um dos motivos é porque o custo de se produzir é muito alto. Então, as empresas não investem. E ela, normalmente, ela se capacita para investimento em R&D, a ter produtos mais sofisticados, com produtos mais complexos, etc., a partir do momento que ela tem a possibilidade de ter como vender esses produtos. Então, nós temos aqui no Brasil 90% da população com IDH igual do Suriname, ou seja, nossa capacidade de consumo é muito baixa. A própria pandemia nos mostrou aí que nós temos 66 milhões de pessoas entre desempregados e desassistidos, né? O nosso mercado interno é baixo, ele não cresce, as empresas não conseguem exportar produtos elaborados. E aí vem a questão, elas não conseguem porque não estão agregando valor a esses produtos básicos e não está incorporando essas novas tecnologias no seu processo produtivo. Né? Além disso, nós temos muitas empresas multinacionais aqui no Brasil e essas empresas preferem desenvolver pesquisa e desenvolvimento, né, desenvolver tecnologias em outros lugares onde é mais barato você fazer isso, né, porque você fazer um investimento num centro de pesquisa, você investir em pesquisa e desenvolvimento num país que até pouco tempo você tinha um custo de capital enorme, onde você colocar dinheiro no mercado de capitais, você tinha uma rentabilidade muito maior do que colocar, por exemplo, na indústria, fez com que praticamente o que tinha de incorporação de novas tecnologias estava vindo de fora. Você não estava desenvolvendo tecnologia aqui no Brasil. Então eu vejo com muita preocupação isso, porque é a questão de ovo ou a galinha. Primeiro eu vou desenvolver recursos, vou desenvolver tecnologia e investir em desenvolvimento de fazer R&D aqui no Brasil e para depois eu exportar,
ou eu preciso ter uma perspectiva de que vou ser competitivo, né, para exportar ou para disputar no mercado interno, para depois eu desenvolver pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, é uma situação bastante difícil que nós nos encontramos hoje, porque nós estamos totalmente desatrelados a essas plataformas novas tecnológicas, né? Nós não estamos incorporando essas novas tecnologias e praticamente, né, o que as empresas estão adotando está sendo desenvolvido fora e as empresas estão comprando tecnologia sem desenvolvimento aqui interno. Elas têm um distanciamento muito grande aí das universidades, que é um fosso que existe já há muito tempo e nós não conseguimos resolver isso, apesar de todo o esforço que já foi feito para ter uma aproximação e um alinhamento maior entre o que é desenvolvido nas universidades e nas empresas. E, além disso, nós estamos, desde 2014, numa crise enorme, onde as empresas não estão tendo margem, não estão ganhando dinheiro, e agora, com a pandemia, os mesmos problemas que nós tínhamos antes da pandemia, eles continuam mesmo, só que agora eles foram agravados, porque o governo está mais endividado, as famílias mais endividadas, as empresas mais endividadas, né? E a partir de 2021, né, hoje, por exemplo, você tem praticamente, falta tudo em termos de matéria-prima aqui, porque você teve um aumento de demanda momentaneamente muito grande, com esses 250 bilhões que foram para as pessoas no plano emergencial e também o que foi em crédito para as empresas. Mas a partir de 2021, né, nós não vamos ter mais, pelo menos nessa magnitude que tem hoje, esse dinheiro que está indo para a população, e também as empresas vão estar muito mais endividadas, como eu falei, e as famílias também. Num quadro como esse, né, como é que as empresas, né, vão pensar em aumentar o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, tá? Sabendo que elas não têm competitividade e nem custo para poder produzir aqui, de exportar esse produto e mesmo para competir com os produtos que têm entrado no mercado interno, apesar do aumento do dólar. Então, é uma situação bem difícil. Eu acho que faz todo sentido dizer que nós precisamos investir mais em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil e que esses investimentos vão vir da empresa. Só que as empresas hoje estão totalmente descapitalizadas e as que estão capitalizadas, que são as multinacionais, elas preferem fazer isso nas suas, ou na matriz, ou em unidades que estão em outros países, onde é mais barato fazer esse desenvolvimento em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, essa questão que o professor cria está muito bem colocada, mas numa situação como nós temos, nós não vamos ter resposta a esses desafios que ele colocou tão cedo. Pelo menos essa é a minha opinião. Bom, professor Rocha, eu acho que, pelo que a gente viu, e agora do depoimento também do Roriz, a questão o custo nosso é muito elevado, né? O regramento e tudo mais. Como destravar isso aí, professor Rocha? Vamos ver se o senhor consegue realmente achar o caminho das pedras aí. Ainda bem que você só tem perguntas fáceis. Eu queria fazer primeiro um comentário básico, que é mais ou menos aquilo que eu vou colocar. E, no fundo, o nosso grande desafio, é meio curioso falar isso, mas nosso grande desafio é acelerar a taxa de crescimento econômico. Sem acelerar a taxa de crescimento econômico, nós não vamos resolver nem o social, nem o fiscal. Eu vou mostrar isso aí, alguns números, alguns comentários, e vamos ver que tipo de oportunidade existiria nessa direção e, provavelmente, o que se poderia fazer. Bom, o comentário inicial que eu queria fazer é a situação atual. O Roriz mencionou muito bem. Nós estamos vivendo uma situação, eu diria, transitória e, às vezes, até com muita fantasia, digamos assim, muito fantasiosa. Por quê?
que nós tivemos, de um lado, é lógico, tivemos o segundo trimestre, uma queda extremamente acentuada de produção, de emprego, de renda, essa coisa toda, e em seguida estamos tendo uma recuperação que está surpreendendo. Né? Do lado da demanda, a gente sabe perfeitamente que tem alguns componentes aí que estão por trás. Você tem a questão do auxílio emergencial, são esses 200 e tantos bilhões mensais. Tem uma coisa que apareceu nas contas nacionais e que tem sido muito pouco comentada, que é o seguinte: quando você verificar o que aconteceu com o consumo no segundo trimestre, vocês vão verificar que aquilo que a gente chama de propensão a consumir, que é a relação entre consumo e PIB, grosso modo, que historicamente está em torno de 64%, 65%, caiu para 60%. Então, as pessoas impedidas de sair, comércio fechado, etc., tiveram quase que uma poupança involuntária, muito significativa. E no SEMEC nós fizemos, inclusive, estimativas. Houve uma poupança financeira muito grande por parte das pessoas. O que nós estamos vivenciando agora é a permanência do auxílio emergencial, de um lado. Você tem uma retomada do padrão de consumo tradicional e você tem ainda um estoque de liquidez que as famílias acumularam e que começaram a gastar. Não necessariamente vão gastar tudo neste ano, mas estão gastando e estão sustentando a demanda. Isto aí se defronta também uma coisa que apareceu nas contas nacionais, como oferta que ficou absolutamente incapacitada de atender. As contas nacionais mostram que o desinvestimento em estoques no segundo trimestre foi talvez o maior da história, um desinvestimento num único trimestre de 55 bilhões. É um ritmo anual de mais de 3% do PIB. Ou seja, a economia como um todo, abriu o terceiro trimestre praticamente sem estoques. E uma cadeia de oferta comprometida, evidentemente, muitas empresas que tiveram que parar a produção ou reduzir fortemente. Então, você junta uma aceleração de demanda muito forte, com uma dificuldade da oferta responder, um degrau de câmbio enorme, um aumento de preço, inclusive, de commodities, a força das exportações. Então, você está tendo aí realmente uma situação transitória que mostra que todos os problemas teriam sido ultrapassados do lado da demanda, alguns setores já estão vendendo acima de 2019, e uma aceleração inflacionária surpreendente. Você vê o IGPM. O IGPM, a projeção para este ano aqui, é bater quase 17%, uma inflação pouco superior a 2% do IPCA. Então, é uma mudança radical também de preços relativos, essa coisa toda. E como o Rori já chamou a atenção, isso certamente muda esse panorama em 2021. Né? Eventualmente vão buscar alguma coisa para compensar a retirada do auxílio emergencial. Esse degrau de consumo associado ao ajuste da propensão a consumir já terá sido superado. E um aspecto que é extremamente importante, nós estaremos caminhando realmente para uma situação social extremamente difícil. Extremamente difícil. Apenas para você ter uma ideia, o que a gente chama de nível de ocupação é a parcela na população acima de 14 anos que tem pelo menos um dia ocupada e remunerada. Esse padrão era essa porcentagem era em torno de 57%. Entre 2014 e 2012, caiu para 54% em 2018, 2019, e hoje está em 47%. Ou seja, nós temos uma parcela da população que seria da força de trabalho, hoje, maior desocupada do que a parte ocupada. É evidente que isso cria, potencialmente, uma situação social de extrema dificuldade. Né? Extrema dificuldade. Muito bem. O que você, em 2021, e para o lado do investimento, o que dá para esperar? Veja, nós temos trabalhado, o Rui sabe, nós temos trabalhado há muitos anos no SEMEC, acompanhando e desenvolvendo uma série de modelos para tentar entender quais são os fatores que estão por trás da decisão de investir. E chegamos, inclusive, em alguns modelos econométricos, que não precisaria nem existir, porque eu acho que faz parte de uma lógica básica. O investimento depende de alguns fatores. Primeiro, você tem que ter uma taxa de retorno que supere o custo de capital.
Se isso não acontece, evidentemente é uma situação negativa para tomar a decisão de investir. Segundo componente, que aparece também de modo muito claro, é a expectativa de crescimento da demanda, expectativa de crescimento do PIB, em última análise, no agregado. Mas o que aconteceu nos últimos tempos? Esse variável que começou a recuperar um pouquinho em 2018, 2019, evidentemente caiu de modo acentuado agora. E cai de um modo acentuado junto com a capacidade ociosa. Então, a pergunta é, e você agrega ainda a questão da incerteza. Então, é difícil ter uma expectativa otimista com relação ao investimento privado. Você tem realmente uma queda significativa na taxa de retorno dos investimentos, você tem um aumento do custo de capital, que as taxas longas andaram subindo, você tem uma queda na expectativa de crescimento da demanda, um aumento da capacidade ociosa e a permanência de altos níveis de incerteza, de várias naturezas, e não vamos esticar demais. Muito bem, então nós estamos partindo dessa situação. Do lado fiscal, todo mundo sabe, nós deveríamos estar terminando o ano com um déficit nominal da ordem de 17% a 18%, dívida PIB, a projeção mais conservadora dá em torno de 96%, 98%, tem gente que já projeta 100%. E a discussão é engraçada, deixa eu falar um pouco a respeito dos economistas. Os economistas entraram num tipo de debate que me parece que está um pouco mal posicionado, digamos assim. Discute-se basicamente em cima do teto. Mantém o teto ou não mantém o teto? Tem os defensores do teto e os fura-teto. E, lógico, qual é o argumento que está por trás do teto? O argumento da manutenção do teto, o que é? Eu vou deixar de lado aquele de fura-teto, porque o fura-teto frequentemente estabelece, eu tenho uma visão também pouco sonhadora, achando que o país vai sair do buraco com um aumento de investimento público. É claro que, para fazer diferença, nós não estamos falando de dezenas de bilhões, temos que estar falando de centenas de bilhões. Um país já com nível de endividamento e comprometimento que está em termos de dívida pública, de desequilíbrio. E mais, todo mundo sabe qual é a qualidade da experiência que nós temos em investimento público. Nos últimos anos, pouca gente comenta sobre isso, nos últimos anos, os menores níveis, volumes de recursos destinados a investimentos no Brasil, mal e mal se consegue executar metade do orçamento previsto. E, frequentemente, as obras começam e param. Pela baixa qualidade dos projetos, por todo tipo de problema que você possa imaginar. Então, o setor público, ainda que tivesse os recursos, o desempenho tem sido realmente extremamente negativo. Então, agora, e a manutenção do teto? Resolve os problemas? Essa é uma boa pergunta. Tem projeções da Instituição Fiscal Independente do Senado, e com a manutenção do teto, porque a teoria por trás qual é? É que, mantendo o teto, você cria a credibilidade e sustentabilidade da dívida, ou seja, a dívida vai crescer durante um tempo, mas nivela e depois começa a cair. Então, é uma dívida sustentável. Essa é a teoria que está por trás. E, na medida em que isso acontece, você consegue manter as taxas de juros baixas, custo de capital baixo, e o investimento privado vem e resolve o problema do crescimento. O complicado dessa história é que, por um lado, as projeções de manutenção do teto e o que acontece com a dívida, essa projeção da instituição independente do Senado mostra que, mesmo mantendo o teto, a relação dívida-PIB, numa perspectiva de crescimento que a maior parte das projeções adotam, que é em torno de 2,3%, 2,5% ao ano, a relação dívida-PIB não para de crescer. Cresce monotonicamente até 2030. Resumindo um pouquinho essa história, na verdade, o que acontece é que, com essa taxa de crescimento, começando o processo com quase 100% da dívida, e com o tamanho desse desequilíbrio, e a gente não vai me estender aqui, vocês sabem perfeitamente a questão, não é só na União, é nos estados, municípios, e assim por diante. Com esse crescimento de 2 e pouco por cento, já existe uma dúvida muito séria com relação à capacidade de manutenção do teto garantir a sustentabilidade da dívida.
É só olhar um pouco o que aconteceu com as taxas de juros mais longas nos últimos meses, para ver que essas taxas aumentaram muito fortemente, refletindo, em última análise, a percepção de risco do mercado. Então, eu estou colocando tudo isso, é curioso. É como se dissesse o seguinte, e daí? Como é que faz? Como é que resolve o problema? Será que fazendo algum truque orçamentário resolve o problema? Olha, se você olhar o lado social, com dezenas de milhões de desempregados, muitos deles precisam desse auxílio emergencial para sobreviver. Não tem a menor chance de você colocar numa década, com o horizonte que nós temos de crescimento de 2 e pouco por cento ao ano, de absorver essa massa. Você vai acumular um problema social realmente muito difícil, se é que se pode dizer, de um modo até ligeiro, para ser enfrentado. Nosso grande desafio, realmente, é acelerar o crescimento. Como é que faz isso? Voltando um pouquinho ao que o Krüger falou, também aí é investimento privado. Não tem outra resposta. Investimento privado. É um investimento privado, se você não conseguir criar condições para a aceleração do crescimento privado, você não sai desse buraco. Você não resolve nem o ajuste fiscal, nem a questão social e nem a questão econômica. Tudo bem. Quais seriam as perspectivas que nós teríamos de acelerar o investimento privado? Veja, não creio que essa visão seja tão original, né? Muita gente já enxergou isso. O duro, como sempre, é fazer isso. Veja, nós estamos convivendo uma situação de extrema oportunidade. Do ponto de vista de liquidez internacional, o que nós temos hoje são trilhões e trilhões de dólares, 15, 17 trilhões de dólares aplicados a taxas de juros nulas ou negativas. Esse é um fato. Isso é um fato. Segundo fato, o Brasil tem um atraso de décadas em investimento de infraestrutura. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, se você conseguir realmente desenvolver projetos de boa qualidade, criar um pipeline de projetos de boa qualidade, definir um programa, lógico, tem que ter uma liderança, isso precisa ter credibilidade. Esse é um programa decenal. Não precisa, basta fazer uma fração muito pequenininha do que a China fez nas últimas décadas em matéria de investimento de infraestrutura. Como todo mundo sabe, especialistas em infraestrutura. Ô, professor Hélio, eu poderia, enquanto o Roca volta, fazer mais alguns comentários? Claro. É o seguinte, a indústria, eu estou falando da indústria de transformação, ela já chegou a ter 28% do PIB. Hoje ela está com 10% e caindo. Tá? A indústria, ela investe 27% de todo o investimento do setor privado. Se ela tinha 28% e caiu para 10%, tá? Esse investimento praticamente caiu junto. Né? Outra coisa, 72%, 74% do investimento em pesquisa e desenvolvimento, ele vem da indústria. Se a indústria caiu de 28% para 10%, o investimento em pesquisa e desenvolvimento do Brasil também vem caindo ao longo do tempo. Né? E, além disso, como eu falei, a indústria brasileira não agrega valor aos seus produtos. A gente exporta produtos básicos e compra produtos mais elaborados e sofisticados. São justamente para você agregar valor, é onde você incorpora essas tecnologias e investe em pesquisa e desenvolvimento. Tá? Então, é uma situação bastante complicada. Não sei se o Rocker já está voltando aí. Sim, já mas a situação... Ah, tá. Ok, só queria terminar. Você estava dando a fórmula mágica, não perde a sequência, não. Não, comentando exatamente que tudo indica que existe uma oportunidade que é a combinação dessas duas coisas. Você tem uma liquidez extraordinária no plano internacional, atrás de projetos que têm um mínimo de rentabilidade e perspectiva de rentabilidade no longo prazo, de um lado. E de outro, você tem enormes oportunidades na infraestrutura, de investimento em infraestrutura brasileira. Os especialistas sugerem que nós deveríamos estar investindo pelo menos 4% a 4,5% do PIB, pelo menos em 10 anos. E não é para ficar muito à frente, não, é só para tirar um pouco o atraso. Fazendo umas contas muito simples, isso significa um programa da ordem de 3 trilhões por uma década.
uma década. É lógico, tem que pensar em longo prazo. Nós perdemos, eu estava comentando agora há pouco, nós perdemos muito essa visão de longo prazo. Né? A questão é sempre a questão da próxima eleição, a questão disso ou daquilo, o próximo trimestre, o próximo ano, mas é evidente que não há condição de você ter uma perspectiva de crescimento, de aceleração do crescimento do país no longo prazo. É evidente também que o fato de você... Quais são as condições mínimas necessárias para você enfrentar um programa com algum sucesso aí? Uma condição básica é você ter um pipeline de projetos executivos de boa qualidade. Sem isso, é rigorosamente inviável você ter investimento privado em infraestrutura. Tem que ter um projeto que, se está prevendo investir 5 bilhões em 3 anos para ser executado, ele vai ser executado em 3 anos e vai gastar 5 bilhões. É crucial. Segunda condição básica, segurança jurídica. É evidente que fica difícil quando alguém, um prefeito, ou sei lá, bota uma máquina destruindo as cancelas de uma rodovia pedagiada antes de concluir uma discussão judicial. Aí vem a justiça dá ganho de causa para a empresa concessionária. Ela ganha, reinstala. Aí vem outro juiz e diz que o prefeito está com razão. Então, quer dizer, não tem jeito isso aí. Então, se tiver projetos de boa qualidade, segurança jurídica, eu acho que não tem muita dúvida de que você consegue realmente atrair um volume extraordinário de investimento nessa área. Está tendo algumas poucas iniciativas que nós estamos observando aí, um absoluto sucesso nos leilões. Entendeu? Ora, por que isso é relevante? Não é que você vai crescer só investindo em infraestrutura. Aliás, o Roriz acabou de falar. Quando você vai investir, além de você ter uma expectativa com relação à taxa de rentabilidade, você tem que enxergar para frente e tem uma expectativa de crescimento de demanda. Agora, se o crescimento de demanda é muito pobre e você está saindo de uma situação de capacidade ociosa, como é que você vai alavancar um investimento privado nessa circunstância? É claro que um programa como esse precisa adquirir credibilidade. De algum modo, você precisa, como nós já fizemos, ancoramos as expectativas de inflação com sucesso. Está aí, expectativa de inflação. Eu acho que um grande desafio nós buscarmos ancorar as expectativas de crescimento. Um programa como esse poderia ser um primeiro passo na direção de você criar uma perspectiva de uma década de crescimento acelerado, sabendo que você tem uma perspectiva, no plano internacional, você tem a perspectiva ainda de vários anos de muita liquidez, o próprio Fed acabou de reconhecendo isso recentemente, de um lado. E de outro, é o lado interno. O grande desafio nosso, que é o nosso desafio, é a lição de casa. É projetos de boa qualidade e segurança jurídica. Isso é apenas para dar um start e eu digo, isso poderia ser uma alavanca, um empurrão inicial necessário, ao lado, é claro, de uma visão, de uma estratégia de política econômica que enxergasse o longo prazo. Saíssemos dessa discussão daquele projeto que vai sair ou vai entrar daqui a 2 semanas. Isso também não dispensa, é evidente, todos os demais ajustes para você criar um ambiente de negócio favorável. Você tem que ter um sistema tributário funcional, baixa burocracia, assim por diante, tá certo? Não? Você tem que ter um ambiente de negócios favorável. Por exemplo, 2021, só para terminar, 2021, você vai ter realmente, vai entrar em vigor uma série de mudanças lideradas pelo Banco Central que vão ter um impacto, acho, gostaria até de ouvir a opinião do Roriz, muito forte. Que mudanças são essas? Você vai ter uma série de mudanças associadas à própria qualidade dos ativos. Você tem a duplicata eletrônica, o registro centralizado de duplicata eletrônica, que vai abrir um espaço para você fazer financiamento de pequena e média empresa em cima de um papel que hoje não vale nada. A duplicata eletrônica se transforma num ativo financeiro de alta qualidade. Você tem um aumento de competição no mercado de crédito. Você tem um cadastro positivo, você tem o Open Banking começando a funcionar, uma multiplicação de fintechs e bancos digitais. Você tem um aumento de competição com degrau tecnológico. Você vai ter realmente uma revolução no modo como as empresas se financiam agora a partir de 2021. Então, não é tudo negativo. Nós temos alguns aspectos que estão caminhando e que podem ter resultados muito favoráveis. Agora, precisamos realmente reincorporar uma visão de longo prazo. E aí eu tenho a impressão que a infraestrutura entra como sendo uma grande oportunidade. É basicamente isso. Bom,
Então, eu acho que a questão agora seria vocês discutirem entre si aí. Eu pediria, o próprio Roca fez uma pergunta para o Roriz, você pode responder, Roriz? Eu vou, para chegar na pergunta do Roca, é o seguinte, nós temos feito uma pesquisa anual em que a pergunta é, desde que você tenha uma perspectiva de crescimento da demanda, quais são os grandes entraves ao investimento? É justamente o que a gente está discutindo aqui hoje. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, todos os anos apareceu a questão tributária, né? Você imagina hoje um investidor estrangeiro, nem nós estamos aqui no Brasil, a gente conhece o sistema tributário nosso. Imagina um estrangeiro que chega aqui, leva 2 ou 3 anos e quer fazer um investimento, levaria 2 ou 3 anos para entender razoavelmente o que é o sistema tributário e aí ele levaria o projeto para a matriz dele, onde a primeira pergunta que seria feita no Conselho de Administração é como é que é o ambiente de negócio desse país e, principalmente, essa questão tributária. Então, num país que tem um sistema tributário complexo como o nosso, e você sabe que está na mesa uma reforma tributária, quem é que vai fazer algum investimento? Você não sabe nem qual o regime tributário que vai aparecer, que vai prevalecer. Então, está todo mundo esperando. Que reforma tributária é essa? É um IVA? Vai ter um imposto financeiro? Tá? O que vai acontecer com o IPI? O que vai acontecer com o ICMS, que é o pior dos impostos? Tá? Então, você tem um sistema tributário extremamente complexo, e o que é pior é que você não sabe nem como vai ser no futuro, porque há 32 anos que a gente está discutindo essa reforma tributária, e agora, aparentemente, ela estaria bem encaminhada para parte dela ser votada esse ano, e nas últimas semanas a gente viu que provavelmente ela vai ser empurrada aí para o ano seguinte. Então o investidor vai esperar. Eu não vou investir num sistema tributário que eu não sei nem como vai ser. Em segundo lugar, o que aparecia sempre na pesquisa, né, era a questão do custo de capital e acesso a capital. Eu acho que o grande avanço desse governo, os principais avanços na área econômica vieram do Banco Central. O Banco Central está fazendo uma verdadeira revolução. É isso mesmo. E eu acho que as pessoas deveriam estar olhando mais o que está acontecendo aí com relação ao Banco Central. Você teve uma queda das taxas de juros, é natural que você tenha recentemente o aumento das taxas futuras, até por causa desses problemas todos, mas o Banco Central está fazendo um trabalho extraordinário de resolver essa questão de acesso a custo de capital. Eu tenho certeza absoluta, se a gente fizesse essa pesquisa agora, custo de capital e acesso a capital, que nesses anos todos estava em segundo lugar, ele já não estaria mais nessa posição. Em terceiro lugar, havia a questão da nossa infraestrutura. É muito cara a nossa infraestrutura para você movimentar produto, e além disso, você tem um custo extra, né, aqui com a infraestrutura para competir quando você vai exportar, e mesmo para vender produtos internamente, que você praticamente coloca a gente numa posição competitiva muito ruim. E, além disso, a infraestrutura também para qualidade de vida, para investimento aqui no Brasil. Você tem problema de mobilidade urbana, você tem problemas de transporte, aeroportos, etc., e poderia ser uma entrada de investimentos de fora, como disse o Roca, nessa parte aí de infraestrutura. E a terceira é a insegurança jurídica, né? Hoje, um ativo no Brasil, eu avalio que se alguém de fora, quando vai comprar uma empresa no Brasil, ele faz ou por múltiplo, ou todas as formas de você fazer uma avaliação da empresa, fluxo de caixa descontado. Quando chega no final, ele deprecia em mais 20% a empresa, porque ele não sabe se o que ele vai estar comprando, se aqueles contratos que a empresa tem vão ser respeitados no futuro, né? Então, essa insegurança jurídica faz com que o ativo no Brasil ele fique mais desvalorizado ainda,
e ele afugenta o investidor estrangeiro e o próprio investidor brasileiro, né? Então é o seguinte, desde que é assegurada a demanda, como eu falei, que foi a premissa inicial, tá, que também já é um problema, porque hoje a maioria dos setores estão trabalhando com nível de produção do que era em 2010. Nós praticamente não avançamos quase nada em demanda de 2010, nesses últimos 10 anos. Né? Então, assim, esses são os principais problemas aí que eu enxergo com relação à falta de atratividade aí para investimento. E o que o Roca falou, eu volto a dizer com relação ao que o Banco Central vem fazendo. Né? Tem a questão do registro do duplicata eletrônico, você vai ter uma possibilidade de acesso a crédito, além de mais barato, num volume muito maior, e de toda nós temos uma concentração bancária aqui muito grande, que quase 82%, 83% do crédito são em 5 bancos, e a maior parcela desse crédito vai para empréstimos ao governo. Né? Então, se a gente conseguisse trazer lá de fora, já que aqui nós não temos esse capital para fazer o investimento, e com essa liquidez que tem lá fora, pudesse trazer parte desse dinheiro para investir na nossa infraestrutura, eu acho que seria um bom caminho. Agora, independentemente da infraestrutura, nós estamos com as empresas, aí eu volto à questão do CRIG, nós estamos com as empresas extremamente vulneráveis, porque não estão sendo incorporadas essas novas tecnologias do mundo, que é uma modificação. Antes, você tinha uma questão de produtividade, quando você fazia alguma inovação, etc., ou mesmo em treinamento pessoal, você tinha 3%, 4% de aumento de produtividade. Hoje, com essas novas tecnologias, você tem, muitas vezes, uma máquina que há 2 anos atrás, se olhando por fora, era praticamente a mesma máquina, hoje ela tem 25% a mais de produtividade. Isso porque incorporou inteligência artificial, incorporou todas essas tecnologias que hoje elas estão avançando a uma velocidade muito maior do que aqui no Brasil. Né? Então, além do investimento em infraestrutura, como o Roca falou, se nós não modernizarmos o Brasil rapidamente, né, com a introdução dessas novas tecnologias nos processos produtivos, e o Brasil também participar dessas plataformas, por exemplo, a plataforma de carro elétrico. Eu não tenho a menor dúvida que 10 a 15 anos, preponderantemente a produção vai ser de carro elétrico. Só se tem aqui um exemplo. Nós estamos totalmente fora dessa plataforma de desenvolvimento. E assim como o carro elétrico, em várias outras plataformas nós estamos fora. Então, assim, vamos trazer dinheiro para a infraestrutura, vamos introduzir essas novas tecnologias que existem hoje no Brasil. Agora, as condições para que isso seja feito, né, é que nós não estamos vendo nenhuma movimentação, tanto do lado do Congresso, como do lado do governo, como do lado de políticas públicas, né, para que a gente enxergue alguma coisa nos próximos 3 ou 4 anos nessa direção de o Brasil dar essa guinada para se modernizar e nos acomodamos com essa questão do agro. Há 5, 6, 7 anos estão batendo recorde aí de produção no agro, agora não emprega mais gente, não faz o Brasil crescer e tal, nada contra, não estou dizendo aqui que o agro não está fazendo, inclusive para a balança comercial, se não fosse o agro, nós estaríamos numa situação muito pior. Mas nós nos acomodamos aí nessa situação, enquanto que na área de serviço e na área industrial, a gente, em termos de competitividade mundial, nós tivemos um retrocesso muito grande aí nesses últimos 10 anos. Krieger, agora você aí. O que a universidade pode fazer para resolver isso, Krieger? Eu acho que tem uma série de oportunidades. Agora, a gente precisa trabalhar uma coisa na universidade, é que eu às vezes tenho dúvida desse entendimento. A universidade ela tem uma tendência a se voltar para ela mesma, porque isso é natural, o pesquisador se volta para o seu umbigo. Mas eu acho que hoje nós temos que, com toda essa crise que está afetando o setor produtivo, todas as vidas, esse desastre social que nós estamos vendo,
eu acho que é hora também da academia começar a dar uma olhada, quer dizer, como é que para em pé essa equação? Quer dizer, eu acho que nós temos que sair dessa pandemia em outros moldes, desde pensar como é que vai ser a nossa gestão. Nós nunca pensamos nisso de maneira muito séria. Por quê? Porque não havia necessidade. Agora, hoje, nós temos que estar preocupados, quer dizer, será que tudo bem se nós continuarmos aí mais 20 anos com 70% do que nós estamos produzindo de gente ficando dentro da universidade? Houve uma expansão do sistema federal algum tempo atrás que absorveu parte disso, mas se eu estiver formando os alunos agora e ele não estiver entrando no setor produtivo, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, até bem pouco tempo atrás, a gente pegava um bom aluno e falava, nossa, esse tem que ficar na universidade. Não, esse tem que sair da universidade, esse tem que fazer a diferença lá fora. Quer dizer, é uma tendência nossa de olhar, mas não cabe mais, porque hoje nós temos muitos exemplos de como essas coisas estão acontecendo fora do país, e não é mais se o país é mais de direita, mais de esquerda, mais de centro, mais isso ou mais aquilo. Quer dizer, hoje tem os que estão participando do jogo, e como o Roriz falou, e os que estão fora. Quer dizer, nós estamos fora de várias plataformas. Quer dizer, e se você está fora de plataformas, embora eu tenha gente dentro da universidade trabalhando numa série desses projetos, o quê? Você vai participar de 1 ou 2 congressos fora para contar o que você fez? Você tem que ter isso sendo aquela troca de absorver isso aqui. Quer dizer, como é que pode o Estado de São Paulo, responsável por 1/3 do PIB, a região metropolitana de São Paulo, responsável por 2/3 do PIB, a maior universidade de pesquisa na região metropolitana de São Paulo, não tem um parque tecnológico. O que é um parque tecnológico? É exatamente aquele ambiente onde você tem o contínuo entre o que está dentro da universidade, que sempre vai ser uma universidade, e o que vai ser uma empresa, que é sempre uma empresa. Então, nós temos que ter um ambiente que é mais ou menos neutro, ou que todos nós temos que saber como aquilo funciona, para fazer esse tráfego. Quer dizer, essas modificações também regulatórias, a lei do bem, essas últimas coisas que saíram, são muito boas, porque elas delimitam muito bem o trânsito de pessoas para dentro e para fora da universidade, não só de pesquisadores da empresa que podem vir para dentro da universidade, como pesquisadores da universidade que podem ir para a empresa, e dinheiro, como é que dinheiro entra, como é que dinheiro sai, que antes nós não tínhamos tudo isso. Quer dizer, hoje, pelo menos, já tem um quadro legal. Agora, eu acredito que com toda essa neblina no ar, todo esse quadro que tanto o Roriz colocou e quanto o Roque colocou, ele tem que ser visto também sob a ótica da oportunidade. Quer dizer, hoje nós vamos ter que fazer isso. Nós acabamos de ter um embate com a Assembleia, nós tivemos um ataque onde, dentro dessa crise toda, quase entraram numa questão que não era só financeira, era de autonomia da universidade, mas a universidade vai ter que fazer agora também o seu esforço de mostrar para o que é que ela é importante, por que ela é tão importante assim, o que é uma universidade de pesquisa, e começar a trabalhar em modelo diferente. Porque não vai adiantar nada se nós não tivermos essa liberdade da pesquisa, isso que nós estamos fazendo, criando os estoques de conhecimento. Se eles não forem absorvidos, ou melhor, ou se eles forem absorvidos só fora do país, isso é um desastre, porque o meu salário vem dos impostos que são pagos aqui e do que retorna para a universidade aqui. Então, essa visão de que o nosso foco na academia, de achar que a nossa luta era garantir que o governo que tem investimentos públicos dentro da universidade, os dados estão mostrando que o grosso desse investimento não é feito pelo agente público, nem aqui e nem nas grandes economias. Então, para isso dar certo, nós vamos ter que entrar conhecer muito bem esse jogo, os papéis, ninguém vai mudar o seu papel, mas nós temos que integrá-los. Quer dizer, essa integração é que eu acho que nessa pós-pandemia vai ter que acontecer de uma forma diferente. Quer dizer, então, eu acho que para sair desse nevoeiro, que não é fácil, vimos aqui vários elementos, mas tem a questão da liquidez mundial, isso realmente nós vamos ter que saber jogar dados, ou em vez de ter gestores que estão procurando Pokémon no Ibirapuera, nós temos que ter sabendo como é que funcionam as coisas, quer dizer, como é que nós vamos atrair o capital, né? Quer dizer, como é que nós vamos mostrar que nós sabemos, agora estamos preocupados com a medida fiscal, que obviamente é fundamental, mas quer dizer, que outras oportunidades nós podemos explorar?
Quer dizer, toda essa questão aí da falta de saneamento e agora com esse novo marco regulatório, que é uma questão de saúde, mas é uma questão também de oportunidade para trazer recurso aqui, isso tem que ser visto. Não vai responder inteiramente a questão que o Roriz colocou, mas já vai começar a ter irrigar parte dos recursos que nós precisamos para aproveitar algumas dessas oportunidades. Eu acho que esse é o desafio que nós temos hoje dentro da universidade. Bom, nós começamos a nossa conversa, só queria fazer um comentário final. Começamos a nossa conversa, você começou a conversa falando a respeito do investimento privado. Durante muitos anos, economistas discutiram a questão do envolvimento, do desenvolvimento tecnológico, investimento, não sei o que mais, para concluir aquilo que é mais ou menos óbvio, que o investimento privado, uma vez que ele assume a dianteira, ele precisa, efetivamente, é assim que entra a tecnologia. É um investimento que traz a tecnologia, e traz a tecnologia porque não é porque o pessoal está preocupado com o crescimento do país, traz a tecnologia porque ele precisa disso para competir. Então, o ambiente competitivo é outra condição fundamental para avançar, né? E é claro que se esse programa, só para terminar, se esse programa de infraestrutura fosse um sucesso, só por hipótese, a entrada de recursos eventualmente poderia levar a um ciclo de apreciação cambial, que também nós já convivemos com isso, que não é desejável. Ou seja, isso provavelmente teria que se encaixar com um programa de inserção mais ampla da própria economia mundial, da própria economia brasileira e da economia mundial. Bom, então assim, a pergunta foi sempre essa, como destravar a economia brasileira? Bom, todos vocês falaram, e agora eu queria, assim, para a gente concluir, se cada um de vocês, quer dizer, dentro de cada uma das áreas, desse para essas pessoas que estão nos assistindo e querem saber quais são os caminhos da pedra, se cada um pudesse dar, por exemplo, três postulados aí de como destravar a economia, do lado da economia, do lado da universidade e do lado das empresas. Se for possível, algum de vocês aí, cada um colocar isso aí, ó, para destravar a economia, seria isso aqui. Seria possível? Quem começa? Quem é que fala? Vamos fazer de trás para frente agora. Roca, Roriz e eu. Ok. Bom, são 3 pontos só. São 3 pontos. Primeiro, nós temos que concentrar o foco na aceleração do crescimento econômico. Se nós não conseguimos encontrar esse caminho, nós não resolvemos nem a questão fiscal e muito menos a questão social. Milhões de desempregados que não vão conseguir sobreviver com auxílios emergenciais de nenhuma natureza. Só o crescimento resolve. Item 2. Crescimento é sinônimo de você alavancar o investimento privado. Esse é um foco absolutamente central. Não adianta imaginar que vai ser diferente disso. É isso. E terceiro, que é uma questão absolutamente fundamental, para conjugar isso, você precisa ter uma visão de longo prazo. Nós perdemos, acredito, em larga medida, a visão de longo prazo já há vários anos em termos de política econômica. Temos que definir um programa de longo prazo consistente, com foco exatamente em criar todas as condições para a aceleração do crescimento via investimento privado. Isso. Eu, até complementando aí, o que eu diria é o seguinte, primeiro nós temos que criar um ambiente de negócio que possa atrair investimentos. E para isso nós precisamos ter previsibilidade. E previsibilidade, nós temos que ter um plano de médio e longo prazo, onde a gente sabe que vai passar por dificuldades, mas que nós vamos, como disse o Roca, nós temos uma possibilidade aí de crescer, nós temos uma possibilidade de atrair investimentos, já que o ambiente de negócio vai melhorar, e seja ele para a infraestrutura, seja ele para incorporação tecnológica no nosso processo produtivo, já que temos um mercado interno que é um mercado interno robusto e além da possibilidade aí de exportarmos, né? Então, esse investimento ele viria para atender a demanda interna e para exportação. Foi dito aí que a gente exporta muito pouco, a gente tem uma participação muito grande do mercado internacional e dentro dessa participação a maioria dos produtos que nós vendemos lá fora são de produtos primários. Então a previsibilidade é no ambiente de negócio. Outra coisa, reforma.
Você tem que ter uma reforma administrativa para arrumar o Estado, né? Não dá para ter um Estado hoje que é quase 40% do PIB, em números grosseiros, mas 40% do PIB é o Estado, e a produtividade desses 40%, né, ele é muito ruim, né? A qualidade do serviço público é muito ruim, você gasta muito e oferece muito pouco para esse serviço público, e aí sobra por 60% para o setor privado, onde você espera tudo do setor privado. Mas o setor privado sozinho também, você tem 60% do PIB, você tem que fazer quase 2 ou 3 vezes mais para compensar a falta de competitividade do setor público. Então, você jogar tudo nas costas do setor privado também é praticamente impossível a gente chegar a um resultado aí a curto espaço de tempo. Então, nós precisamos fazer essa reforma administrativa e precisamos fazer uma reforma tributária também. Hoje, você tributa muito o consumo, né? Eu sempre falei, por exemplo, um consumidor, ele ia comprar uma televisão até pouco tempo, ele pagava 3 e levava uma para casa, a outra ficava para pagar os juros e a outra ficava para pagar tributos. Então, com essa capacidade de consumo, o mercado não cresce, e se o mercado não cresce, as empresas não investem. Se elas não podem exportar, porque o custo de produzir no Brasil é alto, e se o mercado interno não tem possibilidade de crescer, elas não vão investir. E a outra é a questão de segurança jurídica, e isso vai muito em cima de previsibilidade. Você tem que respeitar contratos, você tem que ter uma perspectiva, né, de que aqui no Brasil você não vai mudar a regra do jogo a cada dia. Isso é muito ruim, não só para quem já está investindo aqui há muito tempo, para os investidores brasileiros, como também de quem vem de fora e chega sabendo que é um país que muda as regras constantemente, né? Então, acho que o caminho seria por aí. Eu acho que a Universidade de Pesquisa ela tem que fazer o que ela sabe fazer e que é a missão dela, que é buscar excelência e ter estoque de conhecimento. E mais ainda, ela tem que estar à disposição para trabalhar quando for necessário. A universidade conseguiu dar um exemplo agora nessa pandemia. Você teve, por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, no Instituto do Coração, quer dizer, nós conseguimos ser rapidamente integrados num sistema, porque tinha gente que fazia pesquisa nessa área, melhores protocolos foram feitos aqui, quer dizer, se conseguiu fazer essa extensão, que esse é o papel da universidade. Quer dizer, imagine se isso agora começa a ser multiplicado pelas parcerias que nós fazemos, esse contínuo que a gente faz. Quer dizer, a Poli tem vários exemplos em pesquisas que viabilizaram coisas na Embraer, projetos juntos com a Petrobras, quer dizer, e isso tudo você fazendo, por quê? Porque lá tinham pessoas que primeiro, antes de fazer parcerias com empresas, eles tinham carreiras acadêmicas e que permitiram construir estoques de conhecimento e que, em determinados momentos, havia uma oportunidade para isso passar para a sociedade. Quer dizer, isso hoje, eu acho que para a universidade está muito melhor regulamentado, nesses últimos anos nós temos regulamento, e isso tem que ser intensificado, especialmente em universidades com o porte da Universidade de São Paulo, que é uma universidade cara, uma universidade de pesquisa, da mesma maneira que a Unicamp e a Unesp, e que tem obrigação de fazer isso. Então, acho que o nosso papel para sair daí desse nevoeiro é exatamente fazer o que nós fazemos melhor, que é ter excelência para poder atender o que a sociedade quer. Bom, eu queria só fazer uma pergunta para os três agora, que assim, o Roriz colocou a questão de que a grande maioria das multinacionais ela não faz a pesquisa aqui, ela faz, na verdade, no exterior. A questão é provavelmente o custo, né, de você fazer esse desenvolvimento, centro de pesquisa e tudo mais. A gente tem no Brasil um caso de sucesso, que é o caso do agronegócio, né, que já foi colocado, e que o grande alavancador que eu entendo de todo esse sucesso do agronegócio foi a Embrapa, né, que é um órgão que, na verdade, subsidiou muitas das práticas que se aplicam aqui. Queria ver se esse modelo, né, quer dizer, que é de sucesso, por que ele, na verdade, para outros setores empresariais, ele não tem exemplos análogos aí? Qual que vocês veem que é o problema disso não ter acontecido? Por favor, Roriz, você poderia falar.
Está sem som. Não, os primeiros lugares são as condições do Brasil para se produzir. O Brasil tem água, tem terra. Então, você colocando tecnologia, você conseguiu aumentar muito a produtividade dos nossos grãos e tinha a região do Centro-Oeste, onde Embrapa e outros pioneiros, né, entraram principalmente na produção de soja e tiveram um excepcional avanço aí. Tá? Agora, produtos tradables, você pode fazer ele em qualquer lugar do mundo. Né? Então, a Coreia, por exemplo, não tem matérias-primas, não tem recursos naturais, Japão não tem matérias-primas, não tem recursos naturais. O Krieger colocou aí alguns países, como Suíça, etc., que são exemplos de inovação, etc. E aí é você juntar, né, tecnologia com desenvolvimento de pessoas capacitadas, né, para agregação de valor, para que a gente pudesse participar do mercado internacional. As nossas vantagens comparativas, até pouco tempo, era o tamanho do nosso mercado. Só que como a gente participa muito pouco do mercado internacional, o tamanho do nosso mercado se limita à população brasileira, porque você não exporta praticamente nada do que a gente produz, tirando aí o que eu falei, recursos naturais e o que vem do agro, né? Então, o grande trabalho, a grande tarefa que a gente tem a fazer é a incorporação dessas tecnologias, utilizando a matéria-prima. Você praticamente tem qualquer matéria-prima e recursos naturais para uma produção de produtos trailers, você tem aqui no Brasil. Então, você tem que juntar essas duas pontas, né? Ao invés de você exportar, por exemplo, um grão de café e trazer uma cápsula de cafezinho, enquanto que o grão de café custa R$ 9,8 o quilo, e a cápsula do cafezinho volta a R$ 342 o quilo, isso é simplesmente, deu um exemplo básico aí de agregação de valor. Isso acontece em todos os setores. Agora, no meio desse caminho, dessa agregação de valor, você tem desenvolvimento de pessoas, você tem desenvolvimento de tecnologias, você tem desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento de modelos de negócio, com que faça que a integração da indústria com o serviço, você tenha produtos muito mais elaborados, e aí sim você vai demandar cada vez mais tecnologias. E nós teve o exemplo da Embrapa, você teve alguns exemplos importantes da própria Embraer que foi dada, mas por si só isso também não resolve o problema, que nem a Embraer agora está numa situação muito difícil, né? Se juntou a Boeing deixou ela sozinha, ela vai ter uma dificuldade imensa pela frente. Então, não é simplesmente ela ter tecnologia que vai resolver o problema dela. Você tem um modelo de negócio que tem que ser desenvolvido, né? E essas plataformas que você tem que entrar, e não dá para você entrar depois que elas estão prontas, né? Então, tem várias inovações acontecendo no mundo, onde isoladamente aqui a gente está trabalhando nelas, mas você tem que trabalhar em conjunto com outros países, né, para que você possa entrar no clube de quem vai ter o produto mais competitivo no final do dia. Né? Então, eu acho que esse vai ser o grande desafio nosso, e principalmente nesses produtos tradables, que você tem uma complexidade maior, e que esses são exatamente esses setores que criam emprego de melhor qualidade, que são empregos que pagam salários maiores, que treinam melhores as pessoas, e são setores também que demandam tecnologia e também demandam serviço. Hoje, quando você exporta um produto industrial, quase 27% do que você está exportando são serviços que estão incorporados aos produtos. Né? Então, nós temos que enxergar isso de uma maneira um pouco mais ampla, para que a gente possa, no final, dar a resposta que o Roca falou, para a gente poder crescer, principalmente tendo no Brasil com essa capacidade de consumo muito baixa, com a renda per capita muito baixa, nós só vamos crescer mesmo para valer quando a gente tiver produtos competitivos para exportar e principalmente produtos elaborados. Mas então, Luiz, discutimos isso várias vezes até na Fiesp, em outros momentos. Realmente, nós não temos uma definição clara de inserção da economia brasileira na economia mundial.
o que implicaria, provavelmente, aliás, o Kruger chamou a atenção, que nós temos uma participação muito pequena de comércio exterior, seja em exportação, seja em importação. Somos ainda uma economia substancialmente fechada. E o exemplo das economias asiáticas, que evidentemente deram certo, foi exatamente no sentido do fechamento, foi no sentido de uma integração à economia mundial. É claro que nós já tivemos ciclos de globalização muito mais intensos, e com essa questão toda do Covid e assim por diante, você tem algum refluxo, mas ninguém cogita de que realmente vai ser a melhor solução ficar com a economia fechada. Eu acho que em todas as discussões que nós temos tido nos últimos anos em termos de aceleração do crescimento da economia brasileira e aumento de produtividade, fica muito difícil você não incorporar a visão de uma progressiva abertura da economia brasileira, criando condições, lógico, até isso aí é um processo, como é que eu diria? É um processo circular, quer dizer, você tem que dar o start e começar um processo de abertura gradual, integrar maior a economia mundial, até porque hoje nós temos uma parcela, e você mesmo sabe disso, uma parcela tão significativa das multinacionais operando no Brasil, e essas multinacionais vão produzir aonde for mais competitivo. Nós temos que criar uma condição competitiva. Se criar uma condição de um ambiente de negócio de melhor qualidade, uma condição competitiva mais fácil para essas empresas, nós temos praticamente as maiores, estão todas aqui no Brasil. Elas não produzem mais ou têm um outro arranjo, porque tem outros locais, eles acabam focando basicamente no mercado doméstico, que é, evidentemente, uma fração ínfima no mercado mundial. Qualquer linha de produto que consiga abarcar uma fatia, mirar na economia mundial, decola. Não é que ele vai dobrar, ele vai decuplicar a escala. E no mundo em que você tem economias de rede, economias de escala, não dá para ficar pensando só em termos de mercado doméstico. Essa, no fundo, é uma verdade. É difícil escapar disso aí. Né? Claro, lógico, tudo isso envolve uma visão de longo prazo, uma estratégia inteligente, ok? Não? Uma visão em que você consegue incorporar e dar previsibilidade. Você mesmo falou, tem que ter previsibilidade. O que eu vou fazer nos próximos 5 anos? Não, nada disso é instantâneo. Tudo é um processo, você tem que dar um tempo para se ajustar à economia. Mas essa tem que ser a direção. Eu acho que é muito difícil pensar muito diferente hoje. Bom, acho que a gente até já passou um pouco de tempo. Queria agradecer muitas pessoas que estão nos acompanhando, o Hamilton Varela, a Lucilena, o Júlio Pacol, o Emanuel Carrilho, José Carlos Santos, o Hélio Figueiredo. Queria agradecer a presença de todos vocês no YouTube. Queria, então, agora, para a gente encerrar esse webinar, que eu acho que a gente cobriu com tantas propostas aí, que eu acho que elas vão ser muito importantes para a gente tentar traçar alguns rumos. Então, eu queria, agora, para a gente encerrar, passar para cada um deles para fazer as considerações finais para a gente encerrar. Começando por quem? Pode ser o Krieger? Pode. Bom, eu queria agradecer mais essa oportunidade e lembrar do que foi colocado aqui pelos colegas. Quer dizer, agir de maneira inteligente é fundamental. A abertura da economia gradual, etc., vai ter que ser feita. E eu gostaria só de finalizar com um exemplo. A indústria farmacêutica. Nós somos o 7º mercado da indústria farmacêutica. Quer dizer, evidentemente que nós temos as multinacionais aqui, mas tem uma série de empresas fazendo genérico. E a indústria farmacêutica é tida de uma das mais intensivas no investimento em P&D. E isso não é feito aqui no país. Evidentemente, por uma série de razões que já foram discutidas aqui. Mas tem alguns aspectos também que têm a ver com o governo, no sentido de que o governo, nós temos um mercado muito grande, nós temos 5.600 municípios, nós temos um serviço único de saúde que atende 70% da população e compra remédios. E os remédios são comprados com 5.700 cheques. Isso não faz o menor sentido. Você poderia, se você quer fazer
desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, você tem um cheque na mão para negociar tudo isso, você consegue criar uma empresa do nada, ou garantir que uma empresa possa assumir determinados riscos, porque ela tem continuidade, perenidade, e aí ela pode fazer. Então, a gente não aproveita, inclusive, as vantagens comparativas, que é ter um mercado de 210 milhões de habitantes, quer dizer, nós não estamos falando da Argentina, não estamos falando do Chile, que frequentemente é tido como exemplo, nós estamos falando de um local que tem 210 milhões de habitantes, e nós jogamos fora as questões básicas como essa. Quer dizer, para quê? Para manter a roda da corrupção girando e o processo, que existe, tem mais a ver com a eleição de vereador e deputado nos estados do que propriamente com utilizar o recurso da sociedade em benefício da própria sociedade. Então, eu acho que isso requer aproveitar a pandemia para fazer uma completa reengenharia. Nossa, universidade, setor produtivo, setor público, nós temos que sair diferente dessa, porque o quadro, sob vários aspectos, é muito ruim. Mas, eventualmente, se jogarmos os dados adequadamente, podemos andar algumas casinhas mais rápidos do que seria um crescimento orgânico. Por isso? Bom, eu queria falar o seguinte, com relação à abertura, o que nós temos que fazer é uma abertura inteligente, uma abertura para trazer capital, uma abertura para fazer JVs de tecnologia, trazer tecnologias para que, não só com o desenvolvimento de tecnologia brasileiro, mas que a gente possa participar dessas plataformas em desenvolvimento lá fora, né? A gente seja seja atuante e presente no desenvolvimento dessas plataformas, né, aproveitando o que nós temos aqui no Brasil e que com empresas que muitas vezes estão no país que não tem mais como crescer. Você pega o Japão, por exemplo, daqui a 50 anos a população do Japão provavelmente vai ser metade do que é hoje. Então ele não tem a menor capacidade de crescimento de mercado. Então, mas tem muita tecnologia. Juntar com o que temos aqui no Brasil para que a gente incorpore essas tecnologias e desenvolva tecnologia aqui também. Então, importar, como eu falei, capital. Agora, se for para fazer abertura, para a gente vender grãos e trazer produtos elaborados, eu acho que também não é esse o caminho, né? Nós temos que fazer abertura para incorporar tecnologia nos produtos brasileiros, né? E com isso, a gente dá fôlego para desenvolver a nossa tecnologia interna e desenvolver e fazer uma integração maior entre universidades e empresas aqui no Brasil, né, e com o que tem de lá fora que pode ser que a gente possa participar em conjunto, né? Mas essa abertura eu acho que é fundamental, né, dentro dessa linha de uma abertura inteligente. Não é só abrir por abrir e ficar só importando produto de alto valor agregado. Então, isso que eu gostaria de falar. Eu aprendi muito aqui, como sempre, com o Roca sempre trazendo aí umas posições bastante baseadas em trabalho muito sério que eles fazem lá no CEMEC. Então, foi um prazer ter encontrado o Roca, né? O Krieger também, eu não tinha tido a oportunidade de conhecê-lo, mas já li algumas coisas dele e gostei muito do que foi dito aqui, Krieger, né? Acho que eu aprendi também muito com você e agradecer ao professor Hélio de estar promovendo todo esse debate, que eu acho que é fundamental, né, a gente discutir essas questões para ver se a gente sai dessa situação terrível que nós estamos. E, como eu falei, os problemas do Brasil são os mesmos antes da pandemia, só que aqui acrescentado de vários outros que apareceram. Então, 2021, nós vamos ter uma dificuldade ainda maior do que nós tínhamos na entrada de 2020. E esse tipo de debate, eu acho que é muito importante e oportuno essa discussão para a gente encontrar saídas. Obrigado. Você, Roca, termina então. Gostaria só de agradecer, então, a oportunidade de parabenizar o professor Hélio por essa iniciativa e realmente reiterar aquilo que nós já falamos. Quer dizer, nós vamos sair via investimento privado, é importante ter uma visão de longo prazo, criar um mínimo de previsibilidade, de tal modo que a gente possa efetivamente caminhar para essa maior integração internacional. E é assim que, pelo menos, é a lição das economias que deram certo, né? Uma economia mais aberta e inclusiva. Aquela questão da inclusão social, que também é absolutamente fundamental. Muito obrigado, professor. Ok, então,
queria, então, finalmente agradecer a todos que estão no canal do YouTube, ao professor Roriz, ao Krieger e ao Roca, por essa magnífica apresentação. Eu tenho certeza que ela vai ter muita utilidade aí para muitas eventuais desdobramentos aí que a gente possa vir fazer com o nosso grupo aí. Agradeço mais uma vez, desejo a todos uma boa noite agora na próxima quinta-feira a gente já volta de novo às 17 horas. Aí espero poder contar com todos vocês. Um abraço, boa noite e obrigado para todos. Boa noite, obrigado. Professor Hélio, só uma correção. O senhor me chamou várias vezes de professor, eu sou empresário, né? Gostaria, eu não tenho ainda essa capacidade para ser professor, mas admiro muito aqueles que são. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Um abração, obrigado. Até a próxima. Obrigado, um abraço.